Rui Borges diz que fica à interpretação de cada um e, Pedro, pelo menos o tom parece jocoso e depois a forma como diz as coisas é para ferir. Sim, não é uma indelicadeza. Isto é desrespeitar os jogadores de Gil Vicente, até porque eu posso dizer isso, ele não pode dizer isso, que ele é treinador. Portanto, está a falar de jogadores de futebol. Mas percebes o mal-estar? Dele? Do Rui Borges devem ter o Gil Vicente, não, ou do Sporting com o Gil Vicente. Ficou apertado. Isto é tudo muito bonito. Tu ouves aquela conversa da treta, nós queremos é que venham aqui, que sejam as equipas que joguem e gostamos destes desafios. É tudo tretas, querem ganhar 6-0. E que se ganharem 6-0, jogaram olhos nos olhos, é muito giro. Mas é impossível não ligar estas palavras do Rui Borges àquele episódio do César Peixoto com o Bruno Lage, em que se retira do que o César Peixoto falou com o Bruno Lage, que sejas campeão. Terá sido esta a frase, apesar de César é a Peixoto frase final. Dizer que não. Pronto, mas é que isso foi uma cortesia. É impossível dissociar uma coisa de outra. Rui Borges está a tomar as dores e está a insinuar não, mas isso. Rui Borges, Não. Rui Borges não tem que fazer isso. Não, o Rui Borges não está a fazer isso. O Rui Borges está a ter a reação que muita gente teve durante anos e anos 80 e 90, isto era mato. Mas eu volto aqui a dizer, nem o Benfica, nem o Porto, nem o Sporting são inocentes nisto. E, portanto, se o Rui não sabe, eu vou-lhe dizer. O Benfica já pagou, o Sporting já pagou e o Porto já pagou para adversários, não é para perder, para ganharem aos outros. Claro. E, portanto, o Rui não sabia, para dizer aquilo, para estimular. Para ganhar os pontos, não sabia, era legal. Não, isso é legalidade, é moral. Era legal. Não havia, era legal. Talvez não soubesse, porque, com todo o respeito, estava noutro nível. Mas não é que no outro nível também havia. Isto não é só nos três grandes. Mas estamos a falar... são as quantidades. Está bem, mas estamos aqui a falar de algo que é o que o Pedro dizia. Isto é uma falta de respeito até para a própria indústria, porque isto coloca tudo em causa. Para mim o pior é para os jogadores. Deixa-me só terminar. É que isto não acontece só para campeão. Para as descidas de divisão isto também acontecia e para os lugares europeus isto também acontecia. Se o Rui não sabia, eu estou a dizer, acontecia porque eu estava lá e eu sei. Agora eu não sei como é que é. E, portanto, aquilo que ele esteve ali a dizer, agora vocês levam. Não é vocês levam. Ele insinuou. A insinuação está lá feita. E isso é que é um desrespeito, porque o que ele está a querer, o que ele está a insinuar, ele agora pode dizer o que quiser, mas o que ele deixa ali é a conversa do costume, que é, quando contra nós corres muito, mas há uma coisa que faz os jogadores correrem muito contra o Sporting, e que é isso que ele devia ter valorizado, ele e outro treinador qualquer, é que é normal e natural que os adversários queiram muito ganhar ao Sporting e queiram roubar mais pontos ao Sporting que ao Benfica e ao Porto. Sabes porquê? O Sporting é campeão é uma máquina demolidora de fazer golos e era o principal candidato a vencer. E que tinha um avançado que faz golos a toda a gente. E isto é o maior estímulo. Mas esse é o estímulo. E que os ignorantes e acéfalos que andam para aí escrever nas redes sociais outras coisas não percebam isso, eu aceito que o Rui venha dar espaço para depois esses imbecis todos andarem aqui com este tipo de conversa outra vez dos dinheiros. Agora podem vir dizer o que quiser. Não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. Então não é isso que eu queria. Não abram o saco. Não, ou que diga. Não que chamamos depois pelos nomes. Isso que ele fez é gasolina. É isto. Deixa-me dar uma nota rápida sobre os prémios para ganhar e prémios para perder. Os prémios para ganhar durante muitos anos foram legais, eram absolutamente legais, a partir de certa altura deixaram de ser. Agora, ver um treinador de uma equipa qualquer, até pode ser deste futebol mais pequeno que o Pedro referia. Também havia. Até pode ser deste futebol mais pequeno, qualquer, é absolutamente gravíssimo. Volto a dizer, não é discurso de conferência de imprensa de um clube de futebol, mais de um clube como o Sporting, é discurso de taberna. E depois, mas diz mais do que isto. Diz que se o Gil Vicente jogasse sempre assim, já tinha a situação da manutenção resolvida. Rui Borges tem que olhar para a sua equipa, que teve 6 pontos de avanço, e que se não os tivesse perdido, também já era campeão nesta altura. Luís, deixa-me só dizer... Deixa-me só terminar que eu não falei sobre esta parte. Deixa-me só terminar que eu não falei sobre esta parte. E isto é que é grave. E, portanto, quando ele vem aqui falar, porque ele vai mais longe, o Pedro há pouco utilizou uma expressão, eu acho que ele dá gasolina a esses tais acéfalos que aí andam. Ele dá gasolina a esse discurso de taberna. Sendo o treinador, o que é que se pede nestas semanas? Claro. Pede-se que haja o recato da parte de treinadores, de presidentes, bem sei também que o Rui Costa falou de arbitragem, já lá iremos, de todos os envolvidos, porque já não é preciso incendiar nada. Porque poderá ser uma final, é um Benfica Sporting, entre velhos rivais, há histórias terríveis nestes jogos, então já não é preciso ninguém incendiar nada para que isto já esteja incendiado. E o treinador do Sporting ontem dá a entender, de forma muito clara,
dá a entender que os jogadores do Gil Vicente renderam mais porque estavam estimulados por alguém, neste caso o Benfica. E peço imensa desculpa, mas isso não é discurso para alguém que esteja no futebol e que é um profissional de futebol, alguém que diz de forma permanente as minhas origens humildes, eu vim daqui, eu vim dali, com toda a certeza que tem as origens humildes, com todo o mérito que tem ter chegado até aqui porque não foi um jogador de topo. Alguns foram jogadores de topo e deram-lhes logo dada a possibilidade de começarem como treinadores de equipas para as quais se calhar não estão preparados. Ele teve que fazer o seu percurso. Agora, que não se esqueça que isto não lhe toca só a ele. E o que me custa mais ver aqui é quando se perde humildade e quando se entra neste discurso de Twitter ou de X, populista, taberneiro, que é esta a expressão, desrespeitando os adversários. E isto é válido para Rui Borges, como é válido para outros treinadores que no passado recente também deram a entender coisas semelhantes. Então, mas para avançarmos também para o Rui Costa, vamos ouvir só o Marco em relação a este tema. Deixa-me dizer, este tema é muito importante. Eu entendo que isto é uma falta de consideração e de respeito pelos jogadores do Gil Vicente. Nós ouvimos César Peixoto que deu os parabéns ao Sporting. Mas, Marco, pela não é a primeira vez que o Sporting ganha um jogo no último minuto. Mas nunca houve declarações deste género. E com o Gil Vicente parece que há um desconforto que não houve com outros adversários. Estas declarações... Queria só perceber porque é que achas que eu acho que este contexto nem faz sentido. Este é um contexto de uma declaração ou de declarações de Rui Borges que antecede o jogo decisivo. Sim. Ele tinha que canalizar esta vitória difícil e não tocar neste assunto. O Gil Vicente difícil, mas o nosso objetivo é outro. Ele é treinador do campeão nacional. Com todo o respeito, ele não é treinador de uma equipa que está a lutar para descer. Não vai ao play-off. Ele está a lutar para ser campeão, bicampeão, Sporting. Mas achas que falta essa mentalidade ao treinador do Sporting? Falta essa, talvez essa mentalidade. Ele vai aprendendo, vai crescendo, vai percebendo que ele está num dos grandes clubes portugueses, pode ser bicampeão e tem que analisar a vitória de ontem para sábado. Não é tocar neste ponto. Este ponto, se olharmos ao detalhe, taticamente ele levou uma lição de César Peixoto na primeira parte e até ao minuto 62, 64. Levou uma lição enorme, tática. Mas quem é que pagou a questão tática? Quem é que passou essa informação? César Peixoto? Será que eles fazem almoços ou fizeram almoços a equipa do Gil Vicente esta semana? Fizeram um team building? Aí é que olharam o Sporting taticamente? Isso é que é importante debater. É a questão tática, é a questão como é que César Peixoto chegou ao Alvalade e bem, é um treinador que está em crescimento. Mas para o Rui a questão da humildade, deixa-me dizer, Gonçalo, a questão da humildade... O debate é Rui Borges. A questão da humildade são os falsos humildes por vezes. Ou és ou não és. Claro. Mas todos nós, eu sou de Negrais, há 30 anos era uma aldeia, quase não havia luz, 35, 40 anos. Mas o que é que isso tem a ver? São as bases, são as raízes, são importantes, mas tu depois não podes... Importantes são os perderes. Não, mas tu não podes depois fazer com que isso seja uma arma. Isso não é uma arma, isso é o teu percurso de vida. Tu não és mais nem menos. Não é mais nem menos. Não vais ser mais nem menos. Não podes desprestigiar essa situação. Ele tem que ter, o treinador do Sporting, com todo respeito, pode ser campeão, obviamente o Sporting pode ser aqui bicampeão, mas tem que haver aqui... Sim, mas tem que haver aqui... O Borges ainda tentou apelar ao coração. Deixa-me só dizer, eu já referi, quem ganhou ontem, grande parte da vitória deve-se aos adeptos e ao estádio. Mas o treinador do Sporting, se quer ser campeão, tem que ter postura de campeão. Tem que ter postura de campeão. Tem que ter responsabilidade por saber o cargo que ocupa e agora vou lá que as suas palavras têm. E agora eu vou buscar isto da responsabilidade. E isto anda a pegar nisto há muito tempo, até era com o Sérgio Conceição muitas vezes, que é, há crianças a ver, há jovens a ver, e depois há bandidos, há imbecis, há acéfalos, que isso é a outra parte. Porque o Rui tem que perceber, e eu vou-lhe dizer, o impacto, não só, mas destas palavras dele, que levam depois ao resto, tem impacto nos ameaças e os insultos que depois os jogadores do Gil Vicente e a equipa técnica do Gil Vicente sofreram também por um estímulo adicional que ele deu. E agora bem pode estar a sorrir. Há pouco estava a falar na questão quando estás a falar com os animais. Não retiras não isso. É bem o tipo de palavras. Não retiras. Tu não consegues retirar. O facto de ele estar a insinuar aquilo e depois não ter a coragem de assumir ou deixar para os jornalistas levarem para o lado que querem, isso a mensagem já saiu. E, portanto, para os índios, já está tudo, foram comprados malandros e vamos te matar. Nem precisavam. E ele Nem precisava, ele vai lá e acende. E tivemos aqui a semana passada
a falar sobre isso nesta semana. Cuidado com as declarações, que vão ser 2. Esse jogo e a final da taça ainda vai ser pior, porque há uns que vão gozar com os outros. Mas pronto, também não quer. Já é campeão no final da taça, não é? Sim, os que são campeões, ser campeão é ser campeão, mesmo que percas a final da taça. E há uma final da taça e o último Sporting Benfica terminou como todos. Atenção, há aqui uma coisa que é muito importante. Para seguirmos em Há frente. uma coisa que é muito importante. Nós já tivemos situações gravíssimas a acontecer no futebol português e a culpa não foi por causa do que um treinador ou um presidente disse. Isto acontece porque as pessoas que são más ou ignorantes ou violentas serão sempre assim. E o mundo hoje é mais ignorante e é mais violento do que era há 10 anos. Esta é uma realidade. E vê-se a começar pela política. E chegou a Portugal também. Começou noutros lados e chegou a Portugal também. Agora, independentemente disso, atenção, se houver algum problema de violência, e esperemos que não, eu não vou culpar Rui Borges. Não vou, como não culpei antes, presidentes. Até porque tu não tens que estar motivado pelas palavras da ABC. Mas é assim, no ataque ao Cochete. Mas é assim, está motivado. E o Ministério Público não vai investigar estas declarações. Há uma coisa importante nisto. É que deves ter a obrigação, deves ter a responsabilidade de não seres tu. Estás num clube com 3 milhões de adeptos ou 4 milhões de adeptos, algo assim. Estás num clube que tem este peso todo, como o Pedro referia bem. Alguns sentem-se incomodados, alguns para eles é igual, mas para outros é um reforço já de todas as teorias da conspiração que têm. Sentem-se validados, sentem-se autorizados. Sentem-se validados, não que precisem da validação, volto a dizer, mas sentem-se validados. Jamais irei culpar alguém se houver uma situação, porque não parece, muito sinceramente, então tens que ser alguém que é absolutamente ignorante quando vais fazer uma coisa porque ouviste o teu treinador, ou o teu presidente, ou o teu capitão de equipa a falar. Já que falas em treinadores e presidentes... Estes têm uma responsabilidade grande. E não é só nesta semana. Nós insistimos aqui várias vezes no tópico desta semana. Não é só nesta semana. Porque as crianças a ver, como o Pedro referia, existem o ano todo. Sim. Os adolescentes a ver, existem o ano todo. Não é só esta semana que é preciso ter esse decoro. É sempre. E não pode valer tudo para justificar um dia menos bom. O Sporting ganha bem o jogo. Ganha na alma, ganha na fé, ganha na raça, ganha na bancada, ganha no banco, mas não interessa. Ganha bem o jogo. César Peixoto, teus parabéns ao Sporting. Isso não retira mérito ao Gil Vicente. Como o Rui Borges, quando esteve no Moreirense, quando esteve com o Vitória, tem também jogos bem conseguidos contra equipas grandes. Eu não gostaria de ouvir alguém insinuar que só os teve porque havia dinheiro debaixo da mesa. O Sporting, que com Rui Borges ainda não perdeu no campeonato nacional, continua assim e vai na liderança do campeonato. Ficou este episódio de Rui Borges com César Peixoto.